Muita luz, muita paz no seu coração. E aí, vamos falar um pouquinho aqui da história de Ana e Penina? Lá em Samuel 1, verso 1, fala que Eucana tinha duas esposas, né? Porque naquela época podia ter, né? Duas esposas. Então, conta lá que Eucana tinha a sua primeira esposa Ana, que era estéril, e tinha Penina, que era que tinha vários filhos, né? E aí lá fala, assim, a gente precisa ler o texto todo para entender melhor. Mas lá fala assim que Ana era estéril, que Deus fechou a madre de Ana. E o desejo dela era ser mãe e ter um filho. Enquanto Penina tinha vários filhos, mas não era tão amada pelo seu esposo, né? Porque lá fala que ele amava mais a Ana, ele dava porção dobrada para Ana, né? E aí, no caminhar da história, percebemos que Ana era uma mulher de fé. Ela não desistiu do seu sonho, ela não abriu mão dos seus sonhos, né? Ela renunciou, porque ela poderia ter lido, toda vez que Penina insultava, ela poderia ter batido boca também, mas ela renunciou o direito de se defender e ficou caladinha, né? E quantas das vezes nós somos como Penina, né? Batemos boca, insultamos o outro, ou às vezes nós somos oposto de Ana. Em vez de ficar em oração, a gente vai lá bater boca, vai retrucar, né? Então, o convite de hoje é pensar, vamos agir como Ana, uma mulher de fé, né? Que suportou ali todo o processo, né? E aí lá fala também que ela ia para o santuário orar. Quando a gente tem uma dificuldade, ao invés da gente ir para o santuário orar, o que muitas das vezes a gente faz? Vai reclamar, vai bater boca, vai fazer qualquer outra coisa, vai para a rede social, vai postar indireta, vai postar que está chorando. Mas entrar para o santuário e orar, nada, né? Então, que esse convite de hoje é fazer você pensar assim: vamos ser uma mulher de fé, igual Ana. Todos os nossos desejos, nossos sonhos, vamos entregar ao Senhor. A gente tem aquela mania de querer dar uma ajudinha, um empurrãozinho para Deus. Vamos parar com isso, vamos deixar Deus trabalhar da forma dele. Vamos fazer como Ana, ao invés de debater, ao invés de brigar, vamos ficar em oração. A oração tem muito dos seus efeitos. E lá fala assim que eles estavam comendo e bebendo. E aí, de repente, Ana se levanta e vai para o santuário. O que aprendemos com isso? Muitas das vezes nós não queremos abrir mão de festas, da bagunça, da vida, para poder ir para o santuário orar a favor dos nossos sonhos. Já parou para pensar isso? Então, para que você gere um Samuel, para que você tenha um Samuel, para que você receba o seu milagre, você vai precisar estar sempre na presença de Deus, no santuário, em oração. Vai ter que ter fé, vai ter que ter renúncias, entende? Ana renunciou o direito de ficar brigando, que era um direito dela questionar, né? Também a mulher estava insultando ela o tempo todo, mas não, ela preferiu estar em oração. Que nós possamos pegar o exemplo de fé de Ana, né? Outra coisa que lá fala assim, que quando ela chega lá, ela começou a orar, só que só mexia os lábios. E às vezes somos nós, estamos tão atribulados, tão triste, tão deprimido, tão para baixo com o problema, que a gente não consegue fazer uma oração direito. Mas ela não foi para qualquer lugar, ela foi para o templo e ela conversou com Deus. Mesmo que só mexendo os lábios, o sacerdote até falou assim que ela estava embriagada, mas ela fala, não, nem bebi vinho, né? Meu coração está triste, mas ela estava na presença de Deus, ela não foi para outro canto. Que nas nossas dificuldades, nas nossas adversidades, nas nossas tempestades, a gente possa ir para o lugar certo e conversar com quem pode resolver o nosso problema. Aí ela fala que depois o sacerdote fala para ela que ela é uma mulher de fé, a abençoa e manda ela embora. Ou seja, se você tem uma prova, uma tribulação, vá procurar um santuário. A gente sozinho dentro de casa não tem força para combater muitas das coisas. A gente precisa de estar dentro do santuário. A gente precisa de um sacerdote para nos ajudar em oração, para nos abençoar. A gente precisa desse apoio espiritual.
independente da religião, você precisa de alguém para estar orando por você. E aí lá fala que ela vai embora e depois ela gera, né, o Samuel, e daí a pouco ela volta depois de 3 anos para entregá-lo lá no templo, lá, né, lá no santuário. E você, quando você pede a Deus uma obra, um milagre na sua vida, que seja material, que seja espiritual, o que você tem feito? Tem guardado só para si? Ou você tem ido lá e entregado ao Senhor e agradecido e louvado ao Senhor por aquilo que você pediu? Fica aqui esse convite para a gente poder repensar e repensar muito sobre as nossas ações. Vamos tentar ser igual Ana, ou parecida com Ana, uma pessoa de fé, muita fé. Uma pessoa que abriu mão do desejo dela, que era ser mãe, né? Ela foi lá e entregou o filho dela lá no santuário, né? Ela abriu mão do desejo dela para servir o Senhor. Vamos abrir mão das coisas que estão nos atrapalhando gerar o nosso Samuel. Vamos prestar atenção do que nos impede de evoluir espiritualmente, né? E também intelectualmente, né? O que nos impede de crescer? O que nos impede de evoluir? Entrega lá no santuário o teu Samuel na presença de Deus. Seja uma pessoa de fé, que tudo vai dar certo. Esse é o vídeo de hoje, fica a dica, fica o convite. Vá lá em 1 Samuel, leia o capítulo todo, que é muito interessante, é muito gostoso passear por lá e ir lendo. E assim, que a gente possa aprender com essa mulher que foi Ana, uma mulher de muita fé, tá bom? E vamos deixar as peninas de lado, vamos deixar as peninas lá e não vamos ficar batendo boca. Quando aparecer uma penina e uma adversidade, lembra da mulher de fé, lembra de Ana e acalma seu coração. Aí você respira fundo e pensa, eu quero ser como Ana. Tome a decisão de ser uma mulher de fé, tá bom? Ou um homem de fé também, né? Que Deus abençoe, muita luz e muita paz no seu coração.